Olá, eu sou o Adson Douglas e nesse canal a gente vai falar de tudo. Eu sou cristão, eu sou conservador nos costumes, nos pensamentos, sou biólogo, teólogo e a gente vai falar então a respeito de tudo isso, um pouco de tudo, filosofia, nosso modo de enxergar o mundo. Hoje a gente vai relacionar o mito da caverna de Platão com o cristianismo, com o evangelho. E se você entender bem como funciona essa analogia, essa relação, você vai perceber o quanto o evangelho tem o poder de mudar vidas. Se você não conhece o mito da caverna de Platão, ele foi um mito que ficou famoso no escrito de Platão, lá no livro A República. Platão ele foi um filósofo muito importante da filosofia clássica grega. Lá nos tempos antigos, ele, juntamente com seu professor Sócrates e seu discípulo Aristóteles, eles moldaram as bases que provavelmente influenciaram a nossa sociedade hoje, a sociedade ocidental. Seus feitos filosóficos foram grandiosos e eles nos dão algumas chaves para a gente compreender a nossa realidade. O mito da caverna é o seguinte: suponhamos que algumas pessoas foram colocadas dentro de uma caverna, aprisionadas, e elas ficavam voltadas para o fundo dessa caverna. Elas cresceram nessa caverna aprisionadas. E atrás dela, ante a entrada da caverna, tinha uma fogueira ali em cima de um tapume. E todas as vezes que as pessoas passavam na porta da caverna, na entrada da caverna, com objetos ou fazendo gestos, esses prisioneiros, eles enxergavam a sombra das pessoas em sua frente, ou seja, no fundo da caverna. Então eles acreditavam que a única coisa que existia eram as sombras e a caverna em que eles viviam. Então eles ficavam admirados, observando as sombras e os efeitos das sombras, às vezes assustados, às vezes encantados, mas tudo era feito e tudo era contemplado a partir daquela visão, da visão das sombras. Um certo dia, um desses prisioneiros escapou das suas correntes e ele saiu a vasculhar ali, a conhecer a caverna. E ele encontrou a saída. Para a surpresa dele, na saída, ele encontrou um mundo totalmente diferente daquele que ele imaginava ser o mundo real. Ali tinham pessoas de verdade, objetos de verdade. E aí ele percebeu que quando as pessoas passavam, aí geravam sombras. E eram essas sombras que ele enxergava na caverna. O que mais chama a atenção dele é a luz do sol, porque a luz do sol era algo desconhecido e revelou todo o mundo que estava ao redor e escondido, obscuro. E a luz do sol foi tão forte nos seus olhos, que não estavam acostumados com essa luz, que ele começou a ver de maneira obscura, que ele não conseguia enxergar direito. E aí ele ficou cego por um período, até se adaptar, até os processos de adaptação o levaram a enxergar a realidade como ela é. E aí ele entrou no dilema: eu volto para a caverna e falo dos meus amigos a respeito desse mundo real, desse mundo fora da caverna, correndo o risco de ser taxado como louco ou como subversivo, eu permaneço aqui e contemplo a realidade como ela é. Esse mito é interessante porque ele nos traz alguns pontos da maneira como nós nos educamos e da maneira como nós compreendemos o mundo. A questão é como isso se relaciona ao cristianismo. Do mesmo modo que aquelas pessoas que não conheciam o mundo real pensavam que aquele mundo da caverna era o mundo verdadeiro, era o mundo ideal, nós, antes de conhecermos a verdade, a Cristo, nós também somos assim. Uma coisa eu te garanto, você sendo religioso ou não, você tendo um encontro com Cristo de verdade, você tem a sua vida transformada, seu modo de enxergar as coisas muda. Você pode não seguir aquilo que você acabou de apreender, de contemplar, mas que você vai ver algo diferente, você vai. Desse modo, nós somos parecidos com aqueles prisioneiros na caverna. Nós não enxergávamos o mundo como ele é. A gente enxergava as sombras daquilo que era verdade. E aí, a primeira lição de hoje: a gente só vai entender o mundo, nós só vamos compreender aquilo que nos cerca de verdade, quando nós entendermos que nós fomos feitos para buscar a verdade. Nós fomos feitos para inclinarmos à verdade. Só que nós fomos ensinados, nós crescemos e nós fomos condicionados a viver acomodado nas sombras da vida.
Às vezes tem um mundo repleto de coisas lá fora e a gente nos condiciona e nós nos condicionamos a ficarmos presos naquilo que é básico, naquilo que é superficial. Quantas relações nossas não são frustradas nesse ponto? Nós queremos nos relacionar, nós queremos conhecer pessoas, nós queremos constituir família, nós queremos todo tipo de relação, mas nós nos contentamos com as relações superficiais. Nós nunca buscamos algo de verdade, nós nunca buscamos sinceridade e principalmente integridade nas nossas relações, sermos inteiros naquilo que nós fazemos. Nós nos contentamos com as sombras. E uma das coisas que eu falo é que, diferente do que as pessoas pensam, o inimigo ele não fecha as portas para você. Esqueça isso. As adversidades, pelo contrário, elas vêm para abrir o máximo de portas possíveis. As adversidades são como aquela fogueira que, ao invés de te conduzir à saída, te conduzir ao lado real, à verdade absoluta, ela simplesmente joga várias sombras para você. E é esse dilema que a gente vive. A gente ouve várias vozes na nossa cabeça, na nossa alma, no nosso espírito. E o difícil mesmo da vida cristã é discernir que vozes são essas. Mas de repente nós somos libertos. Nós conseguimos, dentro das sombras ou dentro das condições que nós estamos, nos libertar. E aí o que nos leva a isso é não estarmos indiferentes com aquilo que nós estamos vivendo. Se você não olhar para o lado e para o outro e perceber que falta algo, você nunca vai sair das suas correntes, você nunca vai deixar de ser prisioneiro. Então aquele homem saiu, se libertou e ele encontrou a realidade. Ele achou a saída da caverna, ele achou a luz. Repare que o cristianismo ele usa essa figura da luz para representar a verdade, porque a luz ela dissemina as trevas, a luz revela aquilo que estava obscuro. Por mais que a luz às vezes revela aquilo que a gente não gostaria, mas é melhor a gente ter ciência disso. Então a luz ela tem essa condição de verdade. E Jesus diz lá em João 14: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Quando essa luz ela bate em nossos olhos, como aconteceu com o próprio apóstolo Paulo, quando viu a Cristo, os nossos olhos se abrem e aí a gente começa a ver as coisas meio obscuras, porque nós não estamos acostumados a isso. Como que nós nos relacionamos então a partir de agora com essa nova luz? Nos processos, nos descobrimentos, na aproximação e principalmente na relação e na familiaridade. Deus, juntamente com Cristo, o Espírito, nos criou para sermos família, para nos relacionarmos desse modo, de maneira profunda, de maneira integral. Ele não é um ser carente que necessita da nossa adoração, ele não precisa disso. Ele nos criou para termos uma relação familiar. E essa relação ela se dá através desses processos. É à medida que nós vamos nos relacionando, que nós vamos tendo contato com essa luz, que nós vamos conseguindo enxergar o mundo que está ao nosso redor. Da mesma maneira que lá no mito da caverna, ao mesmo tempo em que ele encontrou a realidade, ao mesmo tempo que ele viu aquilo que de fato era a verdade, ele pensou naqueles que estavam com ele juntamente no lado obscuro, naquilo que não era real. E ele pensou em voltar. E aí nós vivemos esse dilema também. Platão usa esse mito para propor exatamente esse dilema. É por isso que quando nós conhecemos o Evangelho, e aí aquilo que eu falei que garantia para vocês, o Evangelho que transforma, que muda o nosso modo de enxergar as coisas. Quando nós experimentamos esse Evangelho, a única coisa que nos é pedida é para que nós vivamos esse Evangelho, para que nós nos tornemos referência das pessoas que ainda não o conhecem. Como que se prega o Evangelho? Vivendo o Evangelho, mostrando a luz para as pessoas, mostrando a realidade para as pessoas, mostrando a nossa prática de nos aproximarmos e de compreendermos a luz agora que nós enxergamos. Alguns estão há mais tempo caminhando, consequentemente alguns enxergam melhor a realidade que os cerca. E é nos aproximando dessas pessoas, ou é sendo essas pessoas, que nós disseminaremos a verdade, que é a luz da caverna e que é a luz de Cristo. Que nós possamos viver isso de maneira intensa, ao ponto de que mesmo que as pessoas apontem para nós e digam: essa pessoa é louca, elas vão entender que o nosso modo de enxergar o mundo é diferente. E essa luz que a gente enxerga é uma luz que brota
primeiro é feito em nós, para que depois seja feito através de nós. Essa é a reflexão de hoje. Eu espero que você goste. Se você gostou, não deixe de curtir, não deixe de seguir o nosso canal, de compartilhar isso para o máximo de pessoas, para que essa mensagem chegue realmente a quem precisa. Até mais, um abraço.